Ele nunca superou o desaparecimento de sua esposa. Anos se passaram, mas a dor nunca foi embora. Ele guardava a foto dela com carinho, onde ela usava um pingente único que simbolizava o amor que eles compartilhavam. Mas em um restaurante elegante. Seu filho puxou sua camisa e apontou para a garçonete. Papai, o pingente da garçonete é igual ao da foto da mamãe. O milionário se virou lentamente, e ao ver o que ela usava em seu pescoço, ficou paralisado. Era o mesmo pingente que sua esposa desaparecida usava. A chuva fina que caía sobre a Serra da Mantiqueira parecia chorar pelos que já se foram. Marcelo Lacerda ajustou a gravata preta, enquanto observava seu filho de 17 anos ajoelhado diante do pequeno altar improvisado. 12 anos. 12 longos anos desde que Camila desaparecera naquela mesma estrada sinuosa, deixando para trás apenas um pingente em forma de lua crescente com uma esmeralda incrustada. Bruno acendeu uma vela, como fazia todos os anos naquela mesma data. O ritual era sempre o mesmo: a visita à capela, as flores brancas, as preferidas de Camila, e o silêncio que parecia gritar mais alto que qualquer palavra de consolo. "Acha que ela consegue nos ver, pai?" perguntou Bruno, seus olhos refletindo a luz trêmula da vela. Marcelo engoliu em seco. Aos 45 anos, o poderoso empresário do ramo imobiliário comandava um império de bilhões, mas era incapaz de responder a uma simples pergunta do filho. "Quero acreditar que sim", respondeu finalmente, colocando a mão no ombro do rapaz. Sua mãe sempre encontrava um jeito de estar onde precisávamos dela. O retorno à mansão no alto do Leblon foi silencioso. A chuva agora caía com mais intensidade. Como se o céu estivesse determinado a apagar os vestígios daquele dia, Marcelo checou o celular. 17 chamadas perdidas de Silvia Matos. Sua noiva e CFO de suas empresas desligou o aparelho. Hoje não era dia para negócios. "Não vou jantar em casa", anunciou Bruno, quebrando o silêncio enquanto o motorista estacionava na entrada da mansão. "Combinei com Pedro e Lucas de estudar para a prova de cálculo." Marcelo assentiu. Parte dele se sentia culpado por quase sentir alívio. Nestas datas, a casa parecia ainda mais vazia, cheia de fantasmas e perguntas sem resposta. "Quer que eu mande o motorista te levar?" "Não precisa, pai. Pedro passa aqui daqui a pouco." Horas depois, Marcelo também decidiu sair. Não suportava a ideia de jantar sozinho na imensa sala de jantar, onde o lugar de Camila permanecia simbolicamente vazio, mesmo após todos estes anos. Pegou as chaves do seu Porsche e dirigiu sem rumo. Precisava de um lugar anônimo, longe dos holofotes que constantemente o seguiam no mundo dos negócios. Acabou parando nos arredores de Petrópolis, atraído pelas luzes acolhedoras de um restaurante modesto chamado Cantinho da Dona Dirce. O local era simples, mas limpo e acolhedor, com mesas de madeira e toalhas xadrez, o tipo de lugar onde ninguém reconheceria Marcelo Lacerda, o homem cuja face frequentemente estampava a capa da revista Forbes. Sentou-se num canto discreto e abriu a pasta com documentos que sempre carregava no carro. Trabalho era seu refúgio quando as memórias se tornavam pesadas demais. "Boa noite. O senhor já decidiu o que vai pedir?" Marcelo ergueu os olhos, encontrando uma garçonete de aproximadamente 40 anos parada ao seu lado. Havia algo familiar em seu rosto, embora ele não conseguisse precisar o quê. Um filé com batatas e uma taça de vinho tinto, o melhor da casa. A garçonete, Priscila. Segundo o crachá preso ao uniforme simples. Anotou o pedido e se afastou. Foi quando uma voz familiar o surpreendeu. "Pai." Bruno estava parado a alguns metros, com uma expressão confusa. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Marcelo, igualmente surpreso. "Achei que estivesse estudando." "Mudamos de planos. Pedro descobriu este lugar na semana passada e disse que a comida é incrível. O que você está fazendo aqui?" Precisava de um lugar tranquilo. Bruno se juntou ao pai, e logo seus amigos também se aproximaram, enquanto conversavam. Priscila retornou com o vinho e os cardápios adicionais. Foi nesse momento que Bruno congelou, seus olhos fixos no pescoço da garçonete. "Pai", sussurrou ele, cutucando Marcelo. "O pingente da garçonete é igual ao da foto da mamãe." Marcelo levantou o olhar dos documentos no pescoço de Priscila.
balançando suavemente enquanto ela servia o vinho. Estava um pingente de lua crescente com uma pequena esmeralda incrustada, idêntico ao que Camila usava no dia do acidente. O mesmo que havia sido encontrado entre os destroços. O empresário sentiu o sangue gelar em suas veias. Não era apenas o pingente que o perturbava. Havia algo no rosto daquela mulher. Apesar de cicatrizes sutis próximas à têmpora e um modo diferente de prender o cabelo. Uma semelhança inegável com a falecida esposa. Senhora, chamou Marcelo, recuperando-se do choque inicial. Esse pingente é muito bonito. Priscila instintivamente levou a mão ao colar, um gesto protetor. Obrigada, é uma peça de família. Posso perguntar de onde veio? A expressão da garçonete mudou, tornando-se desconfiada. Sempre o tive comigo. Desde que me lembro, antes que Marcelo pudesse fazer mais perguntas, uma senhora de aproximadamente 70 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque severo, aproximou-se rapidamente. Priscila, precisam de você na cozinha. Urgente. Seu tom era calmo, mas seus olhos alertas examinaram Marcelo com intensidade inquietante. Perdoe a interrupção, senhor. Sou Dirce, a proprietária. Espero que esteja tudo satisfatório. Priscila afastou-se rapidamente, lançando um último olhar intrigado para Marcelo e Bruno. Durante o resto da noite, Marcelo quase não tocou na comida. Seus olhos buscavam a garçonete a cada vez que ela surgia no salão. Bruno também estava inquieto, alternando entre conversas com os amigos e olhares para o pescoço de Priscila, onde o pingente brilhava sob as luzes do restaurante. Ao pagar a conta, Marcelo tentou puxar conversa com Dona Dirce. A garçonete, Priscila. Ela trabalha aqui há muito tempo. 12 anos. Respondeu Dirce secamente. É quase como uma filha para mim. 12 anos, o mesmo tempo desde o desaparecimento de Camila. Na manhã seguinte, Marcelo acordou antes do sol nascer. Não havia dormido mais que 2 horas, atormentado por sonhos onde o rosto de Camila se transformava no de Priscila, e vice-versa. Pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Roberto Campos. Aqui é Marcelo Lacerda. Preciso de seus serviços novamente. É sobre minha esposa. Pode ser que tenhamos procurado no lugar errado todos estes anos. O ex-policial, agora investigador particular, pareceu momentaneamente surpreso com a ligação. Ele havia sido afastado da investigação original do desaparecimento de Camila, sob acusações forjadas de corrupção. Acusações que Marcelo agora suspeitava terem sido fabricadas para impedir que a verdade viesse à tona. É sobre uma mulher chamada Priscila, que trabalha num restaurante nos arredores de Petrópolis. Ela usa um pingente idêntico ao de Camila. E há uma semelhança que não consigo ignorar. Quero que descubra tudo sobre ela. Absolutamente tudo. Enquanto desligava o telefone, Marcelo viu seu filho parado na porta do escritório, ainda de pijama, com o rosto marcado pela mesma expressão que ele próprio carregava. Uma mistura perigosa de esperança e medo. Você acha que pode ser ela, pai, que pode ser a mamãe? Marcelo fitou a fotografia de Camila que mantinha em sua mesa, sorrindo sob o sol de Ipanema, com o pingente de lua crescente brilhando contra sua pele bronzeada. Não sei, filho, mas pela primeira vez em 12 anos tenho algo em que acreditar. E assim, a caçada ao fantasma do passado havia começado. Priscila acordou sobressaltada. Outra vez aquele mesmo sonho. Um carro descendo uma estrada de montanha, faróis de outro veículo surgindo abruptamente na curva, o impacto. E depois, escuridão. Sentou-se na cama, a respiração acelerada, o suor frio escorrendo pela nuca. Inconscientemente, sua mão buscou o pingente que nunca tirava do pescoço. Mãe, tá tudo bem. Yasmin apareceu na porta do quarto, os cabelos escuros despenteados, os olhos atentos apesar do sono. Aos 11 anos, parecia ter o dobro da idade em termos de percepção. Tudo bem, querida. Só um sonho ruim. O mesmo sonho do carro. Priscila sorriu triste. Não conseguia esconder nada da filha. Sim, o mesmo. Volte a dormir. Está muito cedo. Olhou para o relógio. 5h20 da manhã. Daqui a pouco precisaria levantar para preparar o café antes de Yasmin ir para a escola e ela para o restaurante. Deitou-se de novo, mas sabia que o sono não voltaria. Nunca voltava depois desses pesadelos. Do outro lado da cidade, no apartamento luxuoso que ocupava a cobertura de um dos prédios mais exclusivos do Leblon,
Silvia Matos estudava seu reflexo no espelho, enquanto aplicava meticulosamente seu creme anti-idade. Aos 38 anos, a diretora financeira das empresas Lacerda ainda arrancava suspiros por onde passava. Mas ultimamente as linhas ao redor dos olhos pareciam mais pronunciadas, ou talvez fosse apenas o estresse. O celular tocou, era seu irmão, Leandro, e pelo horário, não devia ser coisa boa. "Sabe que horas são?", murmurou ela, verificando se tinha fechado bem a porta do banheiro para que Marcelo não ouvisse a conversa. "Temos um problema." A voz de Leandro soou tensa. Marcelo contratou Roberto Campos para uma investigação. Silvia sentiu um frio na espinha. "Como você sabe disso?" "Tenho meus contatos na empresa de segurança que monitora as ligações dele." Campos era o investigador que quase descobriu tudo há 12 anos. "Lembra, o que tivemos que neutralizar. O que Marcelo quer com ele agora? Parece que está investigando uma mulher chamada Priscila, uma garçonete em Petrópolis." Silvia apertou o celular com tanta força que seus dedos ficaram brancos. "Continue monitorando. Quero saber cada passo dessa investigação." Ao desligar, observou a cama onde Marcelo ainda dormia. 12 anos, 12 longos anos esperando pacientemente para ocupar o lugar que sempre deveria ter sido seu ao lado dele. E agora, quando o casamento estava tão próximo, este fantasma do passado ameaçava tudo. Naquela mesma manhã, Roberto Campos estacionou seu carro desgastado a uma distância discreta do cantinho da dona Dirce. Aos 52 anos, com o cabelo grisalho e um rosto marcado por décadas de trabalho policial, passava facilmente por um cliente comum buscando café da manhã, após fazer seu pedido. Observou atentamente Priscila servindo as mesas. Havia algo familiar nela que ultrapassava a mera semelhança com as fotos de Camila Lacerda que revisara na noite anterior. Era algo na postura, na maneira como inclinava ligeiramente a cabeça ao anotar os pedidos. "Primeira vez aqui." Dona Dirce apareceu ao seu lado, enchendo novamente sua xícara de café. "É tão óbvio assim?" sorriu Campos, assumindo sua persona de viajante. "Estou de passagem visitando um sobrinho em Petrópolis." Murmurou Dirce, seus olhos examinando-o minuciosamente. "Curioso, você me parece familiar?" "Tenho um desses rostos comuns", respondeu ele, mantendo o sorriso enquanto seu instinto de investigador soava alarmes. "Sua garçonete, ela trabalha aqui há muito tempo." Os olhos de Dirce se estreitaram por um momento fugaz. "Priscila, 12 anos, por que o interesse?" "Nada em especial. Ela parece muito eficiente." Dirce assentiu, mas seu olhar atento não diminuiu. "É quase minha filha. Nós cuidamos uma da outra." Enquanto isso, na escola particular Saint-Michel, Bruno observava discretamente a nova aluna que tinha sido apresentada à turma. Tinha algo nela, talvez os olhos, ou a maneira como franzia a testa quando se concentrava nas equações matemáticas, que lhe parecia estranhamente familiar. "Viram a novata?" perguntou Pedro durante o intervalo. "Dizem que entrou com bolsa integral. Deve ser um gênio da matemática ou algo assim." "Qual o nome dela?" questionou Bruno, tentando soar casual. "Yasmin. Acho. Yasmin qualquer coisa." "Por que, interessado?" Bruno deu de ombros, mas continuou observando a menina de longe. Ela parecia deslocada entre os alunos ricos da Saint-Michel, com seu uniforme impecavelmente limpo, mas visivelmente um pouco grande demais. Provavelmente comprado para crescer. De volta ao restaurante, Priscila organizava as mesas para o almoço, quando uma pontada aguda de dor atravessou sua têmpora, apoiou-se numa cadeira, esperando a tontura passar. Esses episódios tinham se tornado mais frequentes nas últimas semanas, sempre acompanhados por flashes desconexos que pareciam memórias, imagens de lugares que não se lembrava de ter visitado, vozes que não reconhecia. "Você está bem?" Dona Dirce apareceu ao seu lado, o rosto enrugado contraído de preocupação. "Só uma dor de cabeça. Já vai passar", respondeu Priscila, endireitando-se. "Dirce, você já sentiu como se sua vida fosse... não sei explicar. Como se existisse outra vida dentro de você tentando sair." A expressão de Dona Dirce endureceu por um instante. "São só as dores de cabeça, filha. O médico disse que podem vir acompanhadas de confusão mental. Tome seu remédio." Priscila assentiu, mas algo na reação da senhora a incomodou.
Havia anos convivia com a sensação de que Dirce escondia algo sobre seu passado, sobre os primeiros dias após o acidente que apagara sua memória. Enquanto isso, Roberto Campos visitava o Hospital Municipal de Petrópolis, usando suas antigas credenciais policiais e um pouco de charme, conseguiu acesso aos arquivos médicos. Uma busca por pacientes do sexo feminino com trauma craniano admitidas aproximadamente há 12 anos. Aqui está, murmurou a enfermeira-chefe, abrindo uma pasta empoeirada. Paciente admitida sem identificação, encontrada na estrada secundária 119, com trauma craniano severo e múltiplas lacerações. Diagnóstico: amnésia dissociativa traumática. Campos examinou o prontuário, seu coração acelerando ao ler as datas. Apenas 3 dias após o desaparecimento de Camila. E havia mais: paciente apresentava gravidez inicial, aproximadamente 8 semanas. Quem trouxe esta paciente ao hospital? Perguntou, tentando manter a voz estável. Deixe-me ver. Aqui diz que foi uma tal de Dirce Mendonça. Declarou ter encontrado a vítima vagando desorientada pela estrada. Campos fotografou discretamente o prontuário com seu celular. Era a primeira conexão concreta entre Priscila e o caso de Camila Lacerda. As datas, a localização próxima ao acidente e agora a gravidez, que nem mesmo Marcelo sabia. À noite, enquanto Yasmin fazia sua lição de casa na pequena mesa da cozinha, Priscila folheava distraidamente uma revista que uma cliente havia deixado no restaurante. Parou abruptamente ao ver uma foto de um homem elegante de terno inaugurando um complexo empresarial. Marcelo Lacerda expande império imobiliário com mais um empreendimento de luxo, dizia a legenda. Era o mesmo homem do restaurante. O que havia perguntado sobre seu pingente com tanto interesse. Estranhamente, sua imagem provocou outra pontada aguda de dor em sua têmpora, seguida por um clarão de memória. O mesmo homem sorrindo para ela sob a luz do pôr do sol em uma praia, inclinando-se para: "Mãe, você está bem. Está pálida." A voz de Yasmin a trouxe de volta ao presente. "Estou sim." "Querida," murmurou, fechando rapidamente a revista. "Como foi seu primeiro dia na nova escola?" Yasmin suspirou. "Diferente. Todos são tão ricos e, sei lá, parecem de outro mundo. Lembre-se do que conversamos. Você está lá porque merece, porque é brilhante. Não deixe ninguém te fazer sentir menos por não ter o que eles têm. Conheci um menino legal," continuou Yasmin, mexendo distraidamente no macarrão. "Bruno, ele não me tratou como a bolsista. Até me emprestou uns livros de matemática avançada quando soube que eu gosto." "Bruno." Priscila repetiu o nome, sentindo uma estranha familiaridade, como se já o tivesse pronunciado milhares de vezes antes. "Ele parece meio triste às vezes. Disse que a mãe dele morreu quando ele era pequeno." Priscila abraçou a filha de repente, tomada por uma emoção inexplicável. Naquela noite, depois que Yasmin adormeceu, ficou longos minutos olhando o céu estrelado pela janela de seu pequeno quarto, segurando o pingente entre os dedos como um talismã. Algo estava mudando, podia sentir, como se o passado, por tanto tempo adormecido na escuridão, finalmente começasse a despertar. No pátio arborizado da Saint-Michel, Yasmin observava os números do caderno com a intensidade de quem decifra um código secreto, a complexidade das equações diferenciais, muito além do currículo normal para sua idade. Parecia acalmá-la. Na matemática, tudo fazia sentido. Cada problema tinha uma solução, diferente da vida real, onde as incógnitas se multiplicavam sem respostas. "Isso é cálculo avançado", disse uma voz próxima. Bruno Lacerda estava de pé ao seu lado, observando suas anotações. "Estou impressionado." Yasmin fechou o caderno, instintivamente defensiva. "É só um passatempo." "Um passatempo." Bruno riu, sentando-se ao seu lado no banco. "A maioria das pessoas da nossa idade tem jogos no celular como passatempo." Algo na maneira descontraída como ele falava fez Yasmin relaxar. Não havia o tom condescendente que notara em outros alunos quando descobriam sobre sua bolsa de estudos. "Números sempre fizeram sentido para mim," explicou ela. "É como... não sei, como se eles falassem comigo." Bruno retirou seu próprio caderno da mochila. "Tenho uma lista de problemas que estou tentando resolver para uma competição estadual. Talvez você queira dar uma olhada." Do outro lado do pátio, Pedro e outros amigos de Bruno
observavam a cena com curiosidade. Desde quando Lacerda virou tutor de bolsistas, comentou um deles. Pedro franziu a testa. Não sei, mas ele anda estranho desde aquela noite no restaurante. Vocês não notaram? Fica olhando para o celular toda hora, como se esperasse alguma notícia importante. Enquanto isso, no escritório luxuoso de Marcelo Lacerda, com vista panorâmica para as praias do Rio, o empresário mal conseguia se concentrar nas planilhas à sua frente. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Roberto Campos. Informações importantes encontradas. Precisamos conversar pessoalmente. Algum problema? Querido! A voz de Silvia interrompeu seus pensamentos. De pé na porta, elegante num vestido vermelho que acentuava suas curvas, ela examinava Marcelo com um olhar penetrante. Você parece distante estes dias. Só trabalho, mentiu ele, bloqueando a tela do celular. Essa expansão em Barra da Tijuca está consumindo todo o meu tempo. Silvia se aproximou, ajustando a gravata dele com um gesto ensaiado de intimidade. Não se esqueça que temos o jantar com os investidores japoneses hoje. É crucial para fecharmos o financiamento do projeto. Estarei lá, prometeu Marcelo, sabendo que teria que adiar seu encontro com Campos no restaurante Cantinho da Dona Dirce. Priscila atendia os clientes do almoço quando notou um homem observando-a discretamente. Era o mesmo que estivera ali dias antes. Cabelos grisalhos, rosto marcado, fingindo ler o jornal enquanto a seguia com os olhos, um calafrio percorreu sua espinha. Está tudo bem, filha? Perguntou Dona Dirce. Notando sua inquietação. Aquele homem. Ele tem aparecido muito ultimamente. Dirce olhou na direção indicada, e seu rosto enrugado empalideceu ligeiramente. Vou atendê-lo, vá para a cozinha e separe os produtos da entrega nova. Foi nesse momento que o pingente de Priscila prendeu em uma bandeja ao se inclinar. E a fina corrente se rompeu. A pequena lua crescente com a esmeralda caiu no chão com um tilintar quase imperceptível. Não. Priscila se agachou imediatamente, sentindo um desespero completamente desproporcional. Suas mãos tremiam enquanto recolhia o pingente. Calma, posso consertar para você, ofereceu Dirce, estranhamente agitada também. Levaremos a um joalheiro esta tarde. Não posso ficar sem ele, insistiu Priscila, fechando o pingente na palma com força, como se temesse que ele desaparecesse. Toda vez que o tiro, os pesadelos pioram. Roberto Campos observou a cena com interesse. A reação emocional de ambas as mulheres confirmava suas suspeitas. Aquele pingente não era apenas uma joia, era uma âncora de algum tipo. No caminho para casa, Priscila e Dona Dirce pararam numa pequena joalheria. Enquanto esperavam pelo concerto, Priscila notou uma vitrine com outras joias. Olha, Dirce, esse pingente é parecido com o meu. Apontou para um medalhão em formato de sol com pequenas pedras âmbar incrustadas. É da mesma coleção, comentou o joalheiro, um senhor de idade com óculos de aumento. Celestial Gems faziam estes conjuntos exclusivos para famílias tradicionais do Rio, sol, lua, estrelas. Cada membro recebia um elemento diferente. Priscila sentiu a familiar pontada na têmpora. Quem encomendava essas peças? Oh, apenas famílias muito abastadas. A sua é particularmente rara. Reconheço o trabalho. A esmeralda é de qualidade excepcional. É uma peça da família Lacerda, não é? Dona Dirce interveio rapidamente. Já está consertado. Estamos com pressa. De volta na escola, Bruno e Yasmin haviam formado uma parceria inesperada para um projeto de ciências. O professor de física, impressionado com o raciocínio matemático de Yasmin, sugerira que trabalhassem juntos no desenvolvimento de um modelo computacional. Meu pai tem uma biblioteca incrível em casa, comentou Bruno enquanto caminhavam pelo corredor, com livros raros de matemática e física que podem nos ajudar. Você poderia ir lá um dia desses. Não sei, minha mãe é meio super protetora. Yasmin hesitou. E sua casa deve ser... O quê? Grande demais. Bruno riu. É só uma casa, Yasmin, com paredes e teto, como qualquer outra. Uma casa com uma biblioteca particular, retorquiu ela, rolando os olhos. Mas sim, eu gostaria de ver esses livros. Enquanto conversavam, Yasmin abriu sua pasta e algumas fotos caíram no chão. Bruno se agachou para ajudá-la a recolher. É sua mãe? Perguntou,
observando uma foto de Priscila sorrindo ao lado de Yasmin em um parque. Sim, no meu aniversário do ano passado. Bruno examinou a foto mais de perto. Seus olhos fixos no pingente visível no pescoço de Priscila, o mesmo que vira no restaurante, o mesmo que... Você mora com seu pai também? Perguntou, tentando soar casual. Não. Yasmin guardou a foto. Nunca conheci meu pai. Mamãe sofreu um acidente antes de eu nascer e perdeu a memória. Ela não lembra quem ele é. Bruno sentiu um nó na garganta. Como assim? Perdeu a memória. Amnésia traumática. É o nome médico. Ela foi encontrada vagando por uma estrada, ferida e confusa. Dona Dirce, a senhora que nos acolheu, disse que ela só sabia seu primeiro nome e mais nada. Nem sabia que estava grávida de mim. E nunca recuperou a memória nem um pouco. Yasmin sacudiu a cabeça. Tem flashes às vezes e pesadelos, mas nada concreto. Ela fez uma pausa, mordendo o lábio. Às vezes acho que é melhor assim. E se meu pai for uma pessoa horrível que a abandonou, ou pior, talvez seja melhor não saber. Bruno permaneceu em silêncio, sua mente trabalhando rapidamente. E esse pingente que ela usa? Ela nunca tira. É a única coisa que tem do passado. Quando a encontraram, estava agarrada a ele como se fosse a coisa mais importante do mundo. Naquela noite, Bruno mal conseguiu dormir. Olhava fixamente para a fotografia emoldurada de sua mãe na mesa de cabeceira. Camila, radiante numa praia, o pingente de lua crescente brilhando contra sua pele bronzeada, o mesmo pingente que Priscila usava. E agora, essa história de amnésia, de ter sido encontrada ferida próximo à região onde sua mãe desaparecera, na mesma época, tomando uma decisão súbita, levantou-se e foi até o escritório do pai. Sabia que não devia, mas precisava ver se o investigador já tinha descoberto algo. Ligou o computador e acessou o e-mail de Marcelo. Conhecia a senha, uma combinação da data de casamento dos pais com as iniciais de Camila. Um e-mail recente de Roberto Campos continha um anexo: a digitalização de um prontuário médico. Bruno leu com o coração disparado. Paciente feminina não identificada. Trauma craniano, amnésia dissociativa, gravidez inicial. A data de admissão era apenas 3 dias após o desaparecimento de sua mãe. O que você está fazendo? A voz grave de Marcelo soou da porta, fazendo Bruno saltar. Pai, desculpe, mas... Bruno respirou fundo. É sobre a garçonete do restaurante. Não é. Você acha que pode ser a mamãe? Marcelo entrou no escritório. Fechando a porta atrás de si, parecia exausto, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Não deveria estar bisbilhotando, mas agora que está assim, existe essa possibilidade. Conheci a filha dela hoje, revelou Bruno, sua voz trêmula. Yasmin, ela estuda na minha escola? Recebeu uma bolsa de estudos anônima recentemente. Marcelo pareceu surpreso. Como ela é? Brilhante em matemática, como você sempre disse que a mamãe era? Bruno hesitou. Pai, ela tem exatamente a minha idade, menos alguns meses. E a mãe dela foi encontrada com amnésia logo após o acidente. Já grávida. Pai e filho se olharam em silêncio. A mesma esperança e o mesmo temor refletidos em seus olhos. O que fazemos agora? Perguntou Bruno finalmente. Precisamos de mais provas, respondeu Marcelo. E precisamos ter cuidado se realmente for sua mãe. Existem pessoas que não ficariam felizes em descobrir que ela está viva. Roberto Campos observava a chuva fina que caía sobre a cidade do Rio de Janeiro, diluindo as luzes noturnas em borrões coloridos através da janela de seu escritório improvisado. Na mesa à sua frente, documentos e fotografias formavam um mosaico perturbador que conectava pontos de uma história que muitos queriam manter enterrada. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Tenho mais informações sobre Dona Dirce, anunciou seu contato no Departamento de Registros Públicos. Dirce Mendonça trabalhou para a família Lacerda por 15 anos como governanta. Foi demitida 3 meses antes do desaparecimento de Camila Lacerda, após acusações de roubo. Quem fez as acusações? Segundo os registros trabalhistas, foi Silvia Matos, então assistente financeira das empresas Lacerda. Campos anotou a informação, encaixando mais uma peça no quebra-cabeça. Não era coincidência. Dirce conhecia Camila. Sabia quem ela era quando a encontrou ferida naquela estrada.
Mais uma coisa, continuou seu contato. Lembra daquele documento que você pediu para verificar? A certidão de nascimento da menina, Yasmin, não tem registro de pai. E o curioso é que o registro foi feito quase 6 meses após o nascimento, com uma ordem judicial especial devido à condição médica da mãe. Depois de desligar, Campos olhou para a foto de Priscila, Camila que tirara discretamente no restaurante. Ao lado, a foto antiga de Camila Lacerda, sorridente, em um evento beneficente. As cicatrizes na têmpora e uma década de vida dura haviam alterado suas feições, mas os olhos eram inconfundíveis. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Precisamos conversar agora, Marcelo Lacerda. Na luxuosa cobertura dos Lacerda, Bruno estava deitado na cama, mas completamente desperto, através da parede fina que separava seu quarto do escritório do pai. Vozes abafadas discutiam intensamente. Levantou-se silenciosamente e caminhou até o interfone interno. Um sistema antigo instalado quando ainda era criança para que pudesse chamar os pais ou a governanta se tivesse pesadelos, ligou o aparelho apenas para ouvir, uma prática que adotara anos atrás quando queria descobrir o que os adultos tentavam esconder dele. Não podemos simplesmente aparecer e dizer: "Olá, achamos que você é minha esposa desaparecida." A voz de seu pai soava tensa. Se realmente for Camila, existe uma razão para ela estar escondida todos estes anos. O prontuário médico não deixa dúvidas quanto ao trauma, respondeu Campos. A amnésia é real, e a descrição do estado dela quando foi encontrada, múltiplas contusões, corte profundo na têmpora, desidratação severa. Ela vagou por dias naquela região montanhosa, antes que Dirce a encontrasse. Por que Dirce não a levou diretamente à polícia? Por que esconder sua identidade? Criar uma nova pessoa. Isso é o que precisamos descobrir. Mas tenho uma teoria. Dirce foi demitida após acusações de roubo feitas por Silvia, completou Marcelo, sua voz carregada de uma súbita compreensão. Meu Deus, você acha que... O coração de Bruno acelerou. Silvia, a mesma Silvia que estava noiva de seu pai, que passava os finais de semana em sua casa, que sorria docemente enquanto tentava ocupar o lugar de sua mãe. Precisamos verificar as atividades financeiras da época, continuou Campos. Camila estava investigando algo antes de desaparecer. Tinha acesso às contas da empresa. Ela estava sempre envolvida em projetos sociais da fundação. Revisava as doações, os destinos. Espere, havia uma pasta que ela sempre carregava nas semanas antes do acidente. Disse que estava revisando algumas inconsistências nas doações corporativas. A conversa foi interrompida pelo som da porta da frente se abrindo. Bruno rapidamente desligou o interfone e voltou para a cama. Fingindo dormir, no escritório, Marcelo e Campos silenciaram ao ouvir os saltos de Silvia batendo no piso de mármore. Marcelo, ainda acordado, querido. A voz melíflua de Silvia ecoou pelo corredor. Quem está com você a esta hora? Um consultor de segurança, respondeu Marcelo rapidamente quando ela apareceu na porta. Roberto Campos, para a nova sede em São Paulo. Silvia analisou o visitante, seus olhos frios como gelo apesar do sorriso educado. Às 11 da noite, seu compromisso com o trabalho é admirável, querido. Campos levantou-se estendendo a mão. Senhorita Matos, um prazer. Peço desculpas pelo horário, mas estou de partida para São Paulo amanhã cedo e precisávamos finalizar alguns detalhes. Depois que Campos saiu, Silvia observou Marcelo com atenção. Você parece tenso. Algum problema com o projeto? Nada importante. Como foi o jantar beneficente? Produtivo. Conseguimos novos doadores para a fundação. Ela fez uma pausa. Tirando os brincos de diamantes, seu filho parece estar se aproximando daquela bolsista nova, não é? A tal prodígio da matemática. Marcelo enrijeceu ligeiramente. Bruno mencionou que estão trabalhando em um projeto juntos. Sabe de onde ela veio? Quem são os pais? Por que o interesse? Silvia deu de ombros. Um gesto estudadamente casual. Apenas curiosidade. Você sempre foi tão cuidadoso com as amizades dele. Na pequena cozinha do apartamento sobre o restaurante, Yasmin mostrava a Priscila um problema matemático em seu caderno. O professor disse que nunca viu ninguém da minha idade resolver isso tão rapidamente, comentou. Orgulhosa. Disse que tenho intuição matemática natural. Priscila sorriu.
sentindo aquela pontada familiar de dor na têmpora, acompanhada de um flash, uma sala ampla e ensolarada, ela própria debruçada sobre papéis cheios de números, calculando algo com intensa concentração. Mãe, está tendo aqueles flashes de novo. Priscila piscou, retornando ao presente. Sim, mas já passou. Acho que você herdou seu talento do seu pai, seja ele quem for. Ou de você, respondeu Yasmin. Já pensou que talvez você fosse uma matemática ou cientista antes? Dona Dirce, que preparava chá no fogão, deixou cair uma xícara que se espatifou no chão. Que desastrada estou ficando, murmurou, agachando-se para recolher os cacos. Yasmin, já está na hora de dormir. Amanhã tem aula cedo. Depois que Yasmin saiu, Dirce sentou-se pesadamente à mesa. Você está tendo mais desses flashes, cada vez mais frequentes, admitiu Priscila, e mais vívidos. Hoje, no restaurante, quando vi aquele homem de novo, o de cabelos grisalhos que fica me observando, tive a sensação de que o conhecia de algum lugar. Dirce empalideceu. Que lugar? Não sei ao certo, um escritório talvez. E ele usava uniforme, não roupas civis. São apenas construções da sua mente. Dirce pegou-lhe as mãos, apertando-as com força incomum. O médico explicou isso. Seu cérebro tenta preencher lacunas com imagens fabricadas. E se não forem fabricadas, Dirce? E se forem memórias reais tentando voltar? Os olhos da senhora se encheram de lágrimas. Filha, às vezes o passado é melhor deixado onde está, enterrado. Na manhã seguinte, enquanto revirava antigas caixas no depósito da mansão procurando a pasta mencionada por seu pai, Bruno encontrou algo inesperado. Um álbum de fotos de família que nunca tinha visto. Era diferente dos que ficavam expostos na sala. Com imagens cuidadosamente selecionadas de momentos felizes, este álbum continha fotos mais espontâneas, íntimas, em várias delas. Sua mãe aparecia no que parecia ser um escritório, debruçada sobre documentos. Em uma imagem específica, ela segurava uma pasta amarela com o logotipo da Fundação Lacerda. O que chamou sua atenção, porém, foi o pingente, claramente visível em uma das fotos, idêntico ao que Priscila usava. Bruno fotografou algumas imagens com seu celular antes de devolver cuidadosamente o álbum. Saiu apressado para a escola, onde encontrou Yasmin na biblioteca. Posso te perguntar uma coisa estranha? Bruno sentou-se ao lado dela. Sua mãe sempre foi boa com números, mesmo após o acidente. Yasmin pareceu surpresa. Sim, na verdade. Ela faz todas as contas do restaurante. Dona Dirce diz que ela tem cabeça para números. Por quê? Só curiosidade. Bruno hesitou, então decidiu arriscar. Yasmin, você acredita em coincidências? Como cientista em formação, acredito em padrões e probabilidades. Ela respondeu, meio brincando. Por quê? Tenho uma teoria sobre sua mãe, disse Bruno baixinho. E sobre você. Leandro Matos estava furioso quando entrou no escritório de sua irmã na sede das empresas Lacerda. Marcelo contratou Roberto Campos, sibilou, fechando a porta atrás de si. O mesmo maldito investigador que quase descobriu tudo 12 anos atrás. Silvia permaneceu impassível, apenas uma leve tensão na mandíbula traindo sua preocupação. Acalme-se. O que exatamente ele está investigando? Uma garçonete chamada Priscila. E há mais. A filha dela estuda na mesma escola que Bruno. Eles estão se aproximando. A bolsista prodígio. Silvia digitou rapidamente no computador, acessando o sistema da escola através de sua posição como membro do conselho. Yasmin, sem sobrenome paterno, ela franziu o senho. Idade, 11 anos. Data de nascimento. Seus olhos se arregalaram. 9 meses após o desaparecimento de Camila. Leandro empalideceu. Você acha que precisamos agir agora? Silvia fechou o laptop com um movimento brusco. Antes que Marcelo faça um teste de DNA. Você está me pedindo para mentir para minha mãe? Yasmin cruzou os braços. Encarando Bruno com uma mistura de desconfiança e curiosidade, estavam sentados em um banco afastado no jardim da escola, onde o burburinho de outros estudantes não alcançava. A proposta de Bruno, visitar uma cabana nas montanhas que pertencia à sua família, soava tanto tentadora quanto assustadora. Não é exatamente mentir,
argumentou Bruno. É só dizer que vamos fazer pesquisa na biblioteca para o projeto de ciências. O que tem nessa cabana que é tão importante? Bruno hesitou. Como explicar suas suspeitas sem parecer completamente maluco? Acredito que pode haver respostas lá. Sobre sua mãe, sobre você, sobre a minha mãe. Bruno, você está sendo super estranho. O que a sua mãe tem a ver com a minha? Bruno retirou o celular do bolso, mostrando a foto que tirara do álbum antigo. Camila Lacerda sorrindo, o pingente de lua crescente visível em seu pescoço. Este pingente é idêntico ao da sua mãe. Yasmin pegou o celular. Ampliando a imagem com os dedos, seu coração acelerou ao reconhecer a joia. Não apenas similar, mas exatamente igual, até nos pequenos detalhes do entalhe ao redor da esmeralda. Isso pode ser coincidência, murmurou, mas sua voz traía a incerteza. Minha mãe desapareceu há 12 anos, na mesma época em que a sua foi encontrada sem memória. O acidente aconteceu perto de Visconde de Mauá, na mesma região onde Dona Dirce encontrou sua mãe vagando desorientada. Yasmin devolveu o celular, subitamente pálida. O que você está sugerindo? Que talvez sua mãe e a minha sejam a mesma pessoa. O silêncio que seguiu parecia ter peso físico. E se for verdade, Yasmin finalmente sussurrou. O que significaria que somos irmãos. Marcelo encarava a tela do computador, relendo o e-mail de Roberto Campos, que detalhava as descobertas sobre Dona Dirce e seu passado como governanta da família. Por que ela esconderia Camila? Por que não entrar em contato? Murmurou para si mesmo. A porta do escritório se abriu, e Silvia entrou, elegante em seu tailleur azul marinho. Falando sozinho, querido, sinal de estresse. Marcelo fechou rapidamente o e-mail, apenas pensando alto, o que a traz aqui a esta hora? Vim te lembrar do almoço com os acionistas. E também, ela hesitou, sentando-se à frente dele. Queria conversar sobre Bruno. O que tem ele? Estou preocupada com essa amizade com a bolsista. Sabe-se lá que tipo de influência ela pode ter sobre ele. Marcelo sentiu uma onda de irritação. Yasmin é uma menina brilhante pelo que sei. Bruno finalmente parece interessado em algo além de videogames. Você sequer conhece a mãe dela. A família. Hoje em dia precisamos ter cuidado com quem nossos filhos se associam. Bruno tem 17 anos, Silvia. Não posso monitorar cada amizade dele. Silvia suspirou dramaticamente. É claro que não. Só estou pensando no melhor para ele, como sempre. Ela levantou-se, ajustando o blazer. Ah, esse nome, Yasmin, não era um dos que Camila tinha escolhido caso Bruno fosse menina. A pergunta, aparentemente casual, fez Marcelo congelar. Como você saberia disso? Você comentou uma vez, acho, respondeu Silvia, dirigindo-se à porta. Ou talvez tenha sido Camila mesma antes do acidente. Tenho boa memória para detalhes. Depois que ela saiu, Marcelo permaneceu imóvel, a mente trabalhando furiosamente. Nunca havia comentado isso com Silvia. Era um segredo entre ele e Camila. Os nomes que tinham escolhido para seus filhos, antes mesmo de Bruno nascer, para meninas, Yasmin ou Luna. No final da tarde, Bruno e Yasmin tomaram um ônibus para Visconde de Mauá. A viagem de 2 horas foi passada principalmente em silêncio tenso, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que poderiam descobrir. Minha mãe vai me matar quando descobrir, murmurou Yasmin. Observando a paisagem montanhosa pela janela, deixei um bilhete para meu pai também, confessou Bruno. Disse que estamos fazendo pesquisa de campo para o projeto e que voltamos antes do anoitecer. A cabana ficava afastada da estrada principal, acessível apenas por uma trilha de cascalho que serpenteava entre araucárias centenárias. Quando finalmente chegaram, Yasmin não pôde deixar de sorrir. Era como sair de um cartão postal. A construção de madeira escura com telhado inclinado parecia fazer parte da própria montanha. Uma varanda ampla circundava a frente, com cadeiras de balanço voltadas para o vale que se estendia abaixo. Meu pai manteve tudo exatamente como era quando minha mãe vivia, explicou Bruno, recuperando a chave escondida sob uma pedra específica, exatamente onde ela sempre deixava. Segundo seu pai, ele vem aqui de vez em quando, mas diz que é doloroso demais. Ao entrarem, o cheiro de madeira e livros antigos os recebeu. A sala principal tinha estantes do chão ao teto,
repletas de volumes sobre os mais diversos assuntos, especialmente matemática e física teórica. Veja isso. Bruno apontou para uma foto emoldurada sobre a lareira. Camila, sentada na varanda da cabana, cercada por papéis e cadernos abertos, Yasmin aproximou-se. Estudando o rosto da mulher, ela se parece comigo, murmurou, tocando instintivamente o próprio rosto. Sim, vocês têm o mesmo sorriso e os mesmos olhos. A exploração da cabana levou-os ao que parecia ser um escritório, com uma mesa antiga de mogno junto à janela. Bruno começou a abrir gavetas. Incerto do que procurava, mas convencido de que havia algo importante ali. O que é isso? Perguntou Yasmin, apontando para uma lateral da mesa que parecia ligeiramente diferente do restante. Bruno se aproximou. Havia uma quase imperceptível diferença na textura da madeira em um pequeno retângulo. Parece um compartimento secreto, como em filmes de espionagem. Yasmin sorriu, mas inclinou-se para examinar melhor. Talvez precise apertar algo. Bruno passou os dedos pelas bordas da mesa, lembrando-se subitamente de algo. Espere! Minha mãe me mostrou um truque quando eu era pequeno. Uma espécie de segredo nosso. Ele pressionou um ponto específico sob a mesa e deslizou o dedo para a esquerda. Com um suave clique, um painel se abriu, revelando um compartimento escondido. Caramba, funcionou! Exclamou Yasmin, impressionada. Dentro do esconderijo havia um diário encadernado em couro vermelho e uma pasta fina. Bruno retirou os itens cuidadosamente, como se fossem relíquias frágeis. Este é o diário dela, murmurou. Folheando as páginas preenchidas com caligrafia elegante, e estas parecem ser planilhas financeiras, Yasmin examinou a pasta. São registros de doações da Fundação Lacerda, mas tem anotações nas margens. Olha, ela circulou alguns valores e escreveu inconsistência. Bruno voltou ao diário. Procurando as entradas mais recentes, parou na última, datada exatamente do dia do acidente. Finalmente tenho todas as provas. Leu em voz alta. Os registros mostram claramente que Leandro desviou quase 5 milhões através de falsas doações. Confrontei-o hoje, e sua reação confirmou minhas suspeitas. Disse que eu não sabia com quem estava lidando. Preciso mostrar isso a Marcelo esta noite, durante nosso jantar. Também tenho uma surpresa para ele. Descobri ontem que estou grávida de 2 meses. Nossa família vai crescer. Yasmin e Bruno se entreolharam, ambos processando o impacto daquelas palavras. Leandro, o irmão de Silvia, perguntou Yasmin, tentando conectar as informações que Bruno havia compartilhado durante a viagem. Sim, o advogado corporativo das empresas. E atual noivo de Silvia é meu pai. Bruno continuou lendo. Leandro está em pânico. Disse que Silvia nunca permitiria que eu arruinasse tudo o que eles construíram. Não entendi o comentário no momento, mas agora percebo que ela deve estar envolvida também. Preciso ter cuidado no caminho para casa. Ela sabia que estava em perigo, sussurrou Yasmin. E estava grávida. De mim. Bruno fechou o diário. Uma certeza sombria se formando em sua mente. Não foi um acidente. Leandro e Silvia tentaram matá-la para impedir que ela revelasse o esquema de desvio de dinheiro. E Dona Dirce encontrou a ferida, sem memória, e a escondeu para protegê-la. Completou Yasmin. Mas de quem? Por que não procurar seu pai? Talvez ela não soubesse se meu pai estava envolvido também. Ou talvez temesse que eles tentassem novamente e se descobrissem que minha mãe estava viva. O som distante de um carro aproximando-se fez ambos congelarem. Estamos esperando alguém? Perguntou Yasmin, subitamente alarmada. Bruno negou com a cabeça, guardando rapidamente o diário e a pasta em sua mochila. Ninguém sabe que estamos aqui, exceto quem leu nossos bilhetes, completou Yasmin. Temos que sair daqui, agora. Eles correram para a porta dos fundos, mas antes que pudessem alcançá-la, ouviram o barulho da porta da frente se abrindo. Bruno. A voz familiar de Silvia ecoou pela cabana. Sei que está aqui, querido. Seu pai está preocupado. Vim buscá-los. Bruno sinalizou para Yasmin ficar em silêncio, conduzindo-a por um corredor lateral até uma pequena janela que dava para os fundos da propriedade. Podemos pular daqui? Sussurrou. Não é muito alto. Enquanto Yasmin saía pela janela.
Bruno olhou uma última vez para a cabana que guardava tantas memórias de sua mãe, agora também guardiã de segredos que podiam finalmente trazer justiça e perigo. Bruno, não adianta se esconder, só quero ajudar. A voz de Silvia se aproximava. O garoto deslizou pela janela, caindo ao lado de Yasmin na vegetação densa. Sem trocar palavras, ambos correram floresta adentro, levando consigo as provas que poderiam mudar tudo. O laboratório médico particular no Leblon exibia discrição em cada detalhe, desde a recepção minimalista até os funcionários treinados para não fazer perguntas. Marcelo entregou o envelope lacrado à recepcionista para o Dr. Vilela pessoalmente. Instruiu. Os resultados devem ser enviados diretamente para meu e-mail privado. Sim, Sr. Lacerda, respondeu a jovem, sem demonstrar curiosidade sobre o conteúdo. Dentro do envelope estavam 3 amostras de DNA. Um fio de cabelo de Bruno, coletado de sua escova, outro de Yasmin, discretamente obtido de uma garrafa d'água que a menina usara durante uma visita à mansão para o projeto escolar, e uma amostra do próprio Marcelo, uma comparação que poderia alterar para sempre o curso de 3 vidas. Enquanto isso, na pequena cozinha sobre o cantinho da dona Dirce, Priscila encarava seu reflexo fragmentado na superfície do chá que esfriava à sua frente. As dores de cabeça tinham piorado nos últimos dias, juntamente com os flashes de memória que agora apareciam até mesmo quando estava acordada. Você não parece bem, observou Dirce sentando-se à mesa com dificuldade. Sua saúde estava visivelmente deteriorando. A pele amarelada, a respiração cada vez mais laboriosa. Sonhei com um incêndio, murmurou Priscila. Um prédio em chamas e eu correndo para salvar alguém. Parecia tão real, como uma lembrança. Dirce ficou tensa. Foi só um sonho. E se não for? E se for uma memória tentando voltar? Priscila levantou os olhos. Dirce, estou cansada de viver numa névoa. Quero saber quem eu era. A idosa suspirou pesadamente. Um som que parecia carregar o peso de todas suas decisões ao longo de 12 anos. Algumas verdades são perigosas, filha. Mais perigosas que viver uma mentira. O silêncio que seguiu foi interrompido pelo celular de Priscila. Uma mensagem de Yasmin, informando que estava na biblioteca com Bruno, trabalhando no projeto e que voltaria antes do anoitecer. Eles estão passando muito tempo juntos, comentou Dirce, com uma preocupação que Priscila não compreendeu totalmente. Bruno parece ser um bom menino, e Yasmin finalmente tem um amigo que compartilha seus interesses. Roberto Campos estacionou a algumas quadras do consultório médico de Dr. Alvares, o neurologista que atendera Priscila 12 anos atrás, havia agendado uma consulta sob falso pretexto, apenas para ter acesso ao médico. Senhor Santos, o que posso fazer pelo senhor? Perguntou o doutor, um homem de meia idade com um olhar cansado por trás dos óculos de armação fina. Na verdade... Ô Dr. Alvares, estou aqui para discutir um caso antigo. Uma paciente sua, Priscila, tratada para amnésia dissociativa traumática, há cerca de 12 anos. O médico enrijeceu visivelmente. Não posso discutir casos de pacientes. Confidencialidade médica. Entendo perfeitamente. Campos sorriu, colocando sobre a mesa seu antigo distintivo policial. Mas talvez possa fazer uma exceção quando se trata de um caso criminal não resolvido. Dr. Alvares removeu os óculos, esfregando os olhos. Que caso criminal? O desaparecimento de Camila Lacerda. O médico permaneceu em silêncio, seu olhar fixo em Campos. Finalmente, levantou-se e fechou a porta do consultório. O que exatamente você está sugerindo? Que sua paciente Priscila e Camila Lacerda são a mesma pessoa, respondeu Campos diretamente. E que pessoas poderosas fizeram de tudo para que essa conexão nunca fosse estabelecida. Dr. Alvares retornou à sua cadeira. Visivelmente perturbado, quando Priscila chegou, apresentava um quadro severo de amnésia dissociativa traumática. Seu cérebro literalmente bloqueou suas memórias para protegê-la de um trauma psicológico intenso. E a gravidez. Estava no início, não mais que 8 ou 9 semanas. Ela nem mesmo sabia que estava grávida. Descobrimos durante os exames iniciais. Houve alguma intervenção externa durante o tratamento, alguém tentando obter informações sobre ela. O médico hesitou brevemente. Houve um advogado,
representando alguma empresa de seguros, fez muitas perguntas, queria cópias dos prontuários. Quando neguei acesso, tornou-se agressivo, tive que chamar segurança. Lembra o nome desse advogado? Não com certeza, Leandro alguma coisa. No finalzinho da tarde, Bruno e Yasmin chegaram ofegantes à estação de ônibus de Visconde de Mauá, olhando constantemente para trás para verificar se estavam sendo seguidos. Acha que ela nos viu? Perguntou Yasmin, recuperando o fôlego. Não sei, mas não podemos arriscar. Pegamos o diário e as provas. É o que importa. Enquanto esperavam o ônibus, Bruno tentou ligar para seu pai, mas a chamada foi direto para a caixa postal. Tentou então Roberto Campos, o investigador. Precisamos nos encontrar urgentemente, disse assim que Campos atendeu. Encontramos o diário da minha mãe na cabana. Ela estava investigando um esquema de desvio de dinheiro envolvendo Leandro e possivelmente Sílvia, e ela estava grávida quando desapareceu. Onde vocês estão? A voz de Campos soou alarmada. Voltando de Visconde de Mauá, Sílvia apareceu na cabana procurando por nós. Como ela sabia que vocês estavam lá? Não sei, mas estamos com medo. Ela parecia diferente. Escutem com atenção. Não voltem para casa. Nem você, Bruno, nem Yasmin. Venham diretamente para meu escritório. Campos deu o endereço. E não contem a ninguém onde estão. Na mansão Lacerda, Marcelo caminhava impaciente de um lado para outro no escritório. As tentativas de contatar Bruno não tinham sucesso. E o bilhete que o filho deixara mencionando um trabalho escolar com Yasmin parecia cada vez mais suspeito. Seu celular vibrou. Uma notificação de e-mail. Os resultados do laboratório tinham chegado, muito mais rápido do que o esperado. As mãos trêmulas, abriu o anexo, lendo os resultados com o coração acelerado. Teste de vínculo genético. Amostra A, Marcelo Lacerda, e amostra B, Bruno Lacerda. Compatibilidade confirmada. Relação paternal. 99,998% de probabilidade. Amostra A, Marcelo Lacerda, e amostra C, Yasmin. Compatibilidade confirmada. Relação paternal. 99,997% de probabilidade. Amostra B, Bruno Lacerda, e amostra C, Yasmin. Compatibilidade confirmada. Relação de parentesco de primeiro grau. Irmãos. 99,996% de probabilidade. Marcelo deixou-se cair na cadeira, as lágrimas embaçando sua visão. Não havia mais dúvidas. Yasmin era sua filha. E se Yasmin era sua filha, Priscila só podia ser Camila. O telefone tocou, sobressaltando-o. Marcelo. A voz de Roberto Campos soava urgente. Temos uma situação? Bruno e Yasmin estão comigo. Encontraram provas na cabana. Um diário de Camila detalhando um esquema de lavagem de dinheiro organizado por Leandro. Ela o confrontou no dia do acidente. Os resultados do DNA chegaram. Marcelo mal conseguia controlar a voz. Yasmin é minha filha, Roberto, minha filha com Camila. Precisamos agir rápido. Os meninos dizem que Sílvia apareceu na cabana procurando por eles. Isso não pode ser coincidência. Um som na porta fez Marcelo virar-se. Sílvia estava parada na entrada, a expressão ilegível. Preciso desligar, murmurou Marcelo no telefone, desconectando a chamada. Sílvia, achei que estivesse no escritório. Claramente, respondeu ela, aproximando-se com passos medidos. Estava procurando Bruno. Parece que ele e aquela bolsista fugiram para sua cabana em Visconde de Mauá. Fiquei preocupada. Como sabia que eles estavam lá? O bilhete dele mencionava pesquisa de campo. Onde mais iriam foi um palpite. Ela parou diante da mesa, notando o e-mail aberto na tela do computador. Teste de DNA, o que é isso, Marcelo? Marcelo fechou o laptop devagar, decidindo-se naquele momento. Acabei de descobrir que Yasmin é minha filha. O rosto de Sílvia empalideceu levemente, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Como isso seria possível? Acho que você sabe. Marcelo levantou-se, encarando-a. Yasmin é filha de Camila. Priscila e Camila são a mesma pessoa, e você e Leandro tentaram matá-la 12 anos atrás para esconder o esquema de lavagem de dinheiro que ela descobriu. Sílvia riu. Um som frio que não alcançou seus olhos. Isso é absurdo. Você está delirando. Os testes de DNA não mentem. Sílvia. E o diário de Camila também não. Que diário?
A máscara de calma de Silvia escorregou momentaneamente. O que ela guardava na cabana? O que Bruno e Yasmin encontraram hoje? Marcelo observou cuidadosamente a reação dela. O mesmo diário que detalha como ela confrontou Leandro sobre o desvio de milhões da fundação e como você estava envolvida? Silvia recuou um passo, sua mente claramente calculando opções. Você não tem provas disso. O suficiente para iniciar uma investigação criminal, e você sabe que uma vez que começarem a cavar, encontrarão tudo. O celular de Marcelo vibrou com uma mensagem de Campos. Estamos a caminho do restaurante para buscar Priscila. Encontre-nos lá. Estou indo encontrar minha esposa, anunciou Marcelo pegando as chaves do carro. E quando voltar, quero você e suas coisas fora da minha casa. Silvia o observou caminhar até a porta. Seu rosto uma máscara de fúria contida. Você não vai querer fazer isso, Marcelo. Por que não? Seu sorriso frio retornou, acompanhado de uma calma perturbadora. Porque estou grávida de 3 meses, de seu filho. A noite começava a cair quando Roberto Campos estacionou seu carro nos fundos do cantinho da dona Dirce, com Bruno e Yasmin no banco traseiro. O restaurante já estava fechado, com apenas algumas luzes acesas no apartamento do 2º andar. Esperem aqui, instruiu Campos. Mas Bruno já estava abrindo a porta. É minha mãe, disse com determinação. Vou com você. Yasmin também saiu do carro. E minha mãe também. Não vou ficar esperando. Subiram a escada externa que levava à residência. Bruno, sentindo o coração martelar contra o peito, do outro lado daquela porta, estava a mãe que acreditara morta por 12 anos. Como seria esse reencontro? Ela o reconheceria, sentiria alguma conexão. Campos bateu 3 vezes. Passos se aproximaram e a porta se abriu, revelando Dona Dirce. Seus olhos se arregalaram ao ver o grupo. Detendo-se especialmente em Campos. Você, murmurou, reconhecendo-o, o policial que investigou o acidente. Precisamos falar com Priscila, respondeu Campos, mantendo a voz calma, apesar da tensão palpável. É urgente. Dirce bloqueou a entrada, seu corpo frágil transformado numa barreira determinada. Ela não está. Por favor, interveio Yasmin, dando um passo à frente. É importante, vó Dirce. Sabemos de tudo. A expressão da idosa vacilou ao ouvir o termo carinhoso. Seus olhos passaram de Yasmin para Bruno, estudando-o como se o visse pela primeira vez. Você tem os olhos dela, disse finalmente. Os mesmos olhos de Camila. Então é verdade. Bruno sentiu sua voz falhar. Minha mãe está viva. Dirce suspirou profundamente, um som carregado de exaustão e rendição. Afastou-se da porta, permitindo que entrassem. Priscila foi ao hospital, revelou, conduzindo-os até a modesta sala de estar. As dores de cabeça pioraram. O DR. Alvares pediu uma tomografia de emergência. Precisamos ir até lá, declarou Campos. Marcelo está a caminho daqui. Ao ouvir o nome, Dirce enrijeceu. Marcelo não pode vê-la assim, sem preparação. O choque pode piorar sua condição. Senhora Mendonça. Campos sentou-se à frente dela, inclinando-se para estabelecer contato visual direto. Precisamos saber exatamente o que aconteceu há 12 anos, por que escondeu Camila, por que criou uma nova identidade para ela. A idosa olhou para as próprias mãos, manchadas e trêmulas, para protegê-la, para proteger a criança que ela carregava. De quem? Pressionou Campos. De Leandro Matos e daquela cobra da Silvia. Os olhos de Dirce, antes embaçados pela idade, brilharam com fúria renovada. Eles tentaram matá-la. Não podia arriscar que terminassem o serviço. Como tudo começou? Perguntou Bruno, sentando-se ao lado da senhora, surpreendendo a si mesmo com a súbita ternura que sentia por aquela mulher que, à sua maneira, salvara e protegera sua mãe. Dirce respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho profundo. Eu trabalhei para sua família por 15 anos, menino. Cuidei de sua mãe desde que ela se casou com Marcelo. Conhecia cada canto daquela casa, cada segredo, inclusive os financeiros, questionou Campos. Camila confiava em mim, mostrou-me as inconsistências que encontrou nas doações da fundação, milhões desviados para contas fantasmas. Dirce fez uma pausa, a respiração difícil. 3 meses antes do acidente, Silvia me acusou de roubar joias. Era mentira, claro.
mas ela precisava me afastar, porque eu sabia demais. Via demais. E então, incentivou Yasmin, segurando a mão da idosa. Naquela noite, eu estava em Visconde de Mauá visitando minha irmã, dirigindo de volta para Petrópolis. Vi um vulto na estrada secundária. Era Camila, ensanguentada, cambaleando como um fantasma. Bruno fechou os olhos. A imagem de sua mãe ferida e desorientada, quase insuportável. Reconheci-a imediatamente, continuou Dirce. Ela não me reconheceu. Não reconhecia nem o próprio nome. A levei direto para o hospital em Petrópolis, onde ninguém a conheceria. Por que não procurou Marcelo? Perguntou Bruno. A dúvida que o corroía desde que começara a suspeitar da verdade. Dirce fitou-o diretamente. Porque sua mãe, mesmo no estado em que estava, tinha um medo irracional de algo. Repetia: eles vão me encontrar durante os delírios da febre. E havia marcas de freada na estrada perto de onde a encontrei. Não foi um acidente comum? Alguém tentou tirá-la da estrada. E você suspeitou de Leandro e Sílvia, concluiu Campos. Eu sabia que Camila os havia confrontado sobre o desvio de dinheiro. E 2 dias depois, com ela ainda hospitalizada, recebi a visita de Leandro no pequeno apartamento que aluguei após minha demissão. Disse que estava investigando um acidente, fazendo perguntas sobre minha presença na região no dia do desaparecimento de Camila. Ele suspeitava que você a tinha encontrado, deduziu Campos. Sim, foi quando decidi que Camila Lacerda precisava desaparecer completamente. O médico disse que sua amnésia poderia durar meses ou anos. Alguns pacientes nunca recuperam a memória. Então criei uma nova identidade para ela, como minha sobrinha Priscila, recém-chegada a Petrópolis. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Bruno. Todos estes anos, ela estava viva. Viva, mas não era mais Camila, explicou Dirce gentilmente. Priscila se tornou uma pessoa diferente. Mais simples, talvez, mas com uma bondade natural que conquistou a todos. E quando descobrimos a gravidez, Dirce olhou para Yasmin com carinho. Ela desenvolveu um instinto de proteção feroz por aquela criança que nem sabia que carregava antes. Porque nunca contou a verdade a ela? Perguntou Yasmin. Depois que eu nasci, quando ficou claro que ninguém mais nos procurava, o médico advertiu que forçar memórias poderia causar um colapso psicológico, e com o tempo, tive medo. Medo que ao recuperar sua identidade, eu perdesse a filha que ganhei. A voz de Dirce falhou. Foi egoísmo, talvez, mas a amava demais para arriscar. O som de um carro estacionando bruscamente interrompeu a conversa. Pela janela, viram Marcelo saindo apressadamente de seu Porsche. É meu pai, disse Bruno, levantando-se. A campainha tocou insistentemente. Campos foi atender, encontrando um Marcelo visivelmente agitado. Onde ela está? Perguntou imediatamente ao entrar. No hospital, respondeu Bruno, abraçando o pai brevemente. As dores de cabeça pioraram. Marcelo encarou Dona Dirce, uma mistura complexa de emoções em seu olhar. Gratidão, raiva, confusão. Você sabia o tempo todo. Deixou-me acreditar que ela estava morta. Deixou Bruno crescer sem mãe. Ela não se lembrava de vocês, respondeu Dirce, sustentando seu olhar. E havia pessoas poderosas querendo silenciá-la permanentemente. Sílvia, murmurou Marcelo. Ela acabou de confirmar tudo, à sua maneira, está grávida. Usou isso como uma espécie de escudo. Não é surpresa, comentou Dirce amargamente. Ela sempre quis o que Camila tinha. Seu dinheiro, sua posição. Você, Campos interrompeu. Precisamos ir ao hospital agora, se Leandro e Sílvia sabem que estamos conectando os pontos. Priscila, ou Camila, pode estar em perigo. Marcelo assentiu, voltando-se para Bruno e Yasmin. Vocês ficam aqui com Dona Dirce? Campos e eu iremos buscar. Sua mãe? Não, protestou Bruno. Quero ir junto. Eu também, insistiu Yasmin. Ela é minha mãe há 11 anos. Sei como acalmá-la quando fica agitada. Marcelo hesitou, então assentiu. Tudo bem, mas fiquem próximos. Dirce levantou-se com dificuldade. Vou também. Ela vai precisar de todos nós quando a verdade vier à tona. No carro. Dirigindo-se ao Hospital Santa Mônica, Marcelo perguntou: como ela está fisicamente, quero dizer? Forte como sempre.
respondeu Dirce. Trabalhadora incansável. Só essas dores de cabeça que pioraram recentemente. Coincidindo com meu reaparecimento na vida dela, concluiu Marcelo, e com a aproximação de Bruno e Yasmin, acrescentou Dirce, como se alguma parte dela sentisse a proximidade da verdade. Ao chegarem ao hospital, foram informados que Priscila estava realizando exames e não poderia receber visitas naquele momento. Sou o marido dela, declarou Marcelo à recepcionista. Não consta nenhum marido na ficha, senhor. Dirce interveio. Sou a tia dela que a acompanha em todos os tratamentos. Por favor, preciso saber como ela está. Enquanto a idosa conversava com a recepcionista, Campos notou um homem de terno escuro falando ao celular próximo à entrada, observando-os discretamente. Marcelo, sussurrou. Acho que temos companhia. Um dos seguranças particulares de Leandro. Marcelo seguiu seu olhar, reconhecendo o homem. Temos que encontrá-la antes deles. Doer Alvares, lembrou Dirce, voltando-se para eles. Ele está com ela, terceiro andar, sala de exames de neuroimagem. No elevador. O silêncio era denso com expectativa. Bruno segurou a mão de Yasmin, ambos trêmulos com a iminência do encontro que mudaria suas vidas para sempre. Como vamos fazer isso? Perguntou Yasmin. Simplesmente entrar e dizer: Oi, mãe. Você na verdade é outra pessoa. E esse é seu marido e filho que você não lembra. O choque pode piorar sua condição, advertiu Dirce. Precisamos ter cuidado. As portas do elevador se abriram no terceiro andar. No final do corredor, através de uma porta entreaberta, viram Priscila sentada numa maca. O Dr. Alvares ao seu lado mostrando imagens em um tablet. Marcelo congelou ao vê-la, mesmo à distância. Mesmo depois de 12 anos e todas as mudanças. Seu coração reconheceu imediatamente a mulher que nunca deixara de amar. Camila, sussurrou, tão baixo que só ele mesmo pôde ouvir. As imagens mostram uma diminuição da inflamação na região temporal, explicava Dr. Alvares, apontando para o tablet. É um bom sinal, mas essas dores de cabeça constantes são preocupantes. Priscila mal conseguia se concentrar nas palavras do médico. A sensação de fragmentos de memória lutando para emergir era quase física, como se seu cérebro estivesse tentando romper barreiras invisíveis. Doutor, esses flashes que tenho, pessoas que não reconheço, lugares onde nunca estive, por que estão ficando mais intensos agora depois de tantos anos? Alvares ajustou os óculos, escolhendo cuidadosamente as palavras. Na amnésia dissociativa, o cérebro bloqueia memórias traumáticas como mecanismo de proteção, mas às vezes, gatilhos específicos podem iniciar um processo de recuperação. Encontrou algo ou alguém recentemente que possa ter funcionado como gatilho? Priscila hesitou. Houve um homem no restaurante. Ele parecia interessado no meu pingente e seu filho. Um movimento na porta interrompeu a conversa. Yasmin entrou, correndo para abraçar a mãe. Mãe, estávamos tão preocupados como você está se sentindo. Yasmin, o que está fazendo aqui? Pensei que estivesse na biblioteca. Priscila acariciou os cabelos da filha, notando imediatamente sua agitação. O que aconteceu? Antes que Yasmin pudesse responder, Dona Dirce entrou na sala, seguida por Roberto Campos e 2 homens que ficaram parados na entrada. Um adolescente e um adulto que Priscila reconheceu imediatamente. Você, murmurou ela, fixando o olhar em Marcelo. O homem do restaurante. Uma dor lancinante atravessou sua têmpora, trazendo um flash de memória tão vívido que quase a derrubou da maca. Ela e aquele mesmo homem, rindo enquanto navegavam em um veleiro, o vento bagunçando seus cabelos, seus lábios nos dela. Precisamos fazer isso com calma, interveio o doutor. Alvares, percebendo a situação. A paciente está em um momento delicado. Dirce aproximou-se, segurando a mão de Priscila. Filha, sei que isso vai parecer loucura, mas precisamos conversar sobre algo importante. Algo que escondi de você por 12 anos. Priscila olhou em volta, sentindo-se encurralada. Do que você está falando? Quem são essas pessoas? Sou o Roberto Campos, apresentou-se o investigador. Fui designado para investigar seu acidente 12 anos atrás, e este é Marcelo Lacerda e seu filho, Bruno. Não entendo. Priscila apertou o pingente em seu pescoço,
um gesto instintivo de proteção. O que meu acidente tem a ver com eles? Marcelo deu um passo à frente, mas manteve distância, respeitando o evidente desconforto dela. Seu nome não é Priscila, é Camila Lacerda, minha esposa. Os olhos de Priscila se arregalaram, alternando entre incredulidade e pavor. Mais flashes inundaram sua mente. Uma mansão ensolarada. Um escritório repleto de papéis. Ela debruçada sobre documentos financeiros, descobrindo discrepâncias, confrontando um homem de terno. Não. Ela sacudiu a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Isso não pode ser verdade. É verdade, mãe, interveio Bruno, aproximando-se cautelosamente. Tenho procurado você desde que era criança. Nunca acreditei realmente que tinha morrido. Yasmin segurou a mão da mãe com força. Fizemos um teste de DNA. Bruno é meu irmão. Somos filhos do mesmo pai. Priscila se levantou abruptamente, recuando até a parede. Isso é algum tipo de armadilha, Dirce. O que está acontecendo? A idosa suspirou pesadamente. Encontrei você na estrada após o acidente, ferida e sem memória. Reconheci quem era. Camila Lacerda, esposa de Marcelo. Mas você estava em perigo. Pessoas poderosas queriam silenciá-la permanentemente. Por quê? Por que alguém quereria me fazer mal? Porque você descobriu um esquema de lavagem de dinheiro, explicou Campos. Estava prestes a denunciar Leandro Matos e possivelmente sua irmã Silvia. Outro flash. Um confronto acalorado em um escritório luxuoso. Um homem gritando: "Você não sabe com quem está lidando." Ela dirigindo pela estrada de montanha. Faróis altos surgindo repentinamente atrás dela. Priscila deslizou pela parede até o chão, soluçando enquanto as memórias bombardeavam seu cérebro como estilhaços. Está voltando, sussurrou. Em fragmentos, mas está voltando, Duere. Alvares se ajoelhou ao lado dela. Não force. Deixe as memórias emergirem naturalmente. Nesse momento, Marcelo se aproximou, ajoelhando-se a uma distância respeitosa. Camila, Priscila, não sei como chamá-la. Ela ergueu os olhos, estudando aquele rosto que agora parecia simultaneamente estranho e familiar. Você é realmente meu marido. Sou, e nunca deixei de procurar por você. E eu sou mesmo sua mãe? Perguntou a Bruno, que assentiu, lágrimas nos olhos. Dr. Alvares interveio. Precisamos proceder com cautela. A recuperação da memória pode ser extremamente traumática. Sugiro que continuemos esta conversa em um ambiente mais adequado. Enquanto isso, na mansão Lacerda, Silvia terminava de empacotar algumas joias e documentos em uma pequena maleta. Seu celular tocou. Era Leandro. O segurança acabou de confirmar, Marcelo. O investigador, os 2 adolescentes e até aquela velha governanta estão todos no hospital com ela. Maldição, sibilou Silvia. Quanto tempo temos? Não muito. Já iniciei o plano de contingência. As transferências para as contas nas Ilhas Cayman estão sendo processadas. Consegue acessar o cofre de Marcelo? Já tirei o que precisava, respondeu ela, olhando para a maleta. A festa de noivado será mantida. Não sei se é sensato. Deve ser mantida, interrompeu Silvia firmemente. É nossa última chance. Todos os principais acionistas e parceiros estarão lá. Se desaparecer antes, levantará suspeitas imediatas. Precisamos parecer normais até o último minuto. E Marcelo? Ele não vai fazer nada enquanto eu estiver grávida. Conhece o senso de dever dele. Silvia acariciou levemente sua barriga, ainda plana. Nosso pequeno seguro de vida aqui nos dará o tempo que precisamos para implementar o plano de fuga. E quanto a Priscila? Ou melhor, Camila. Um sorriso frio se formou nos lábios de Silvia. Estou preparando uma recepção especial para ela na festa. Se ela pensa que vai simplesmente reassumir seu lugar como a senhora Lacerda, está muito enganada. No apartamento sobre o restaurante, Priscila sentava-se no sofá, absorvendo tudo o que lhe contavam. Fotos de Camila Lacerda espalhadas sobre a mesa de centro, o diário encontrado na cabana, os testes de DNA confirmando Yasmin como filha de Marcelo. Todos estes anos, murmurou ela, tocando uma foto onde aparecia grávida de Bruno, sorrindo ao lado de Marcelo. Uma vida inteira que não lembro. Você construiu uma nova vida, disse Yasmin, sentada ao seu lado. Uma vida boa, Priscila. Ou seria Camila agora? Abraçou a filha.
E você foi a melhor parte dela. Bruno observava a cena com emoção contida. Sua mãe estava ali, viva a apenas alguns metros de distância, mas ainda era uma estranha para ele. Você gostava de tocar piano, comentou repentinamente, quebrando o silêncio. Principalmente Chopin. Me ensinava algumas notas quando eu era pequeno. Priscila ergueu os olhos, surpresa. Yasmin tem ouvido musical impressionante. Aprendeu a tocar sozinha no piano velho do restaurante. Talento de família. Sorriu Marcelo. Roberto Campos, que estivera ao telefone, voltou à sala com expressão grave. Temos outra situação. A festa de noivado de Marcelo e Silvia está mantida para amanhã à noite. Como assim mantida? Marcelo franziu o senho. É óbvio que não haverá festa nenhuma. Silvia enviou os confirmados finais para o buffet há 1 hora. A casa está sendo decorada neste momento. Ela está agindo como se nada tivesse mudado. É uma fachada, concluiu Dirce, para ganhar tempo enquanto organiza sua fuga. Ou é uma armadilha, sugeriu Campos. Marcelo passou a mão pelos cabelos frustrado. Mais de 200 convidados, incluindo todos os principais parceiros de negócios e figuras influentes da sociedade. Ela sabe que não posso simplesmente cancelar sem dar explicações. Talvez não devamos cancelar, disse Priscila, surpreendendo a todos. Talvez seja exatamente o que precisamos. O que quer dizer? Perguntou Marcelo. Um palco Silvia e Leandro me silenciaram uma vez na sombra, quando ninguém estava olhando. Desta vez, farei minha entrada sob os holofotes, onde todos possam testemunhar. Bruno sorriu, reconhecendo no brilho determinado daqueles olhos a mãe que lembrava de sua infância. A estrategista está de volta. Não é perigoso demais, preocupou-se Yasmin. Ela já tentou matar você uma vez. Desta vez não estarei sozinha. Priscila olhou para todos na sala. E temos algo que não tínhamos antes. Provas. Ainda assim, precisamos ser cautelosos, alertou Campos. Leandro tem conexões poderosas. Incluindo no submundo, se sentirem que estão encurralados, podem se tornar ainda mais perigosos. Qual é o plano, então? Perguntou Bruno. Primeiro, precisamos garantir que as provas estejam seguras, respondeu Campos. Já digitalizei o diário e enviei cópias para meu advogado e para um cofre digital. Os documentos financeiros originais estão em um local seguro. Segundo, continuou Marcelo, precisamos alinhar nossa versão dos fatos. A imprensa vai cair em cima disso como abutres quando a história vier à tona. E terceiro, acrescentou Priscila, preciso me preparar para confrontar meu passado. Não apenas Silvia e Leandro, mas toda a minha antiga vida. Ela levantou-se, caminhando até a janela, lá fora. A noite cobria a pequena cidade com seu manto de estrelas, tão diferente das luzes brilhantes do rio que mal se podia ver o céu. Amanhã Priscila desaparecerá e Camila retornará, disse, segurando o pingente. Mas não serei a mesma Camila que eles tentaram matar. Serei mais forte, uma combinação das 2 vidas, das 2 mulheres que fui. Bruno se aproximou hesitante. Posso te abraçar. Ela se virou, encarando o filho que não vira crescer, que passara da criança de seus fragmentos de memória para o jovem homem à sua frente. Abriu os braços, recebendo-o num abraço apertado. Sinto muito por todos esses anos perdidos, sussurrou. Não perdidos, respondeu ele, a voz embargada, apenas esperando para serem redescobertos. Enquanto isso, Yasmin observava a cena com emoções conflitantes. Durante toda a sua vida, tinha sido apenas ela e sua mãe. Com Dona Dirce como figura-avó, agora, de repente, havia um pai, um irmão, uma história inteira que não conhecia. Sua mãe seria ainda sua mãe quando se tornasse Camila Lacerda novamente. Como se lesse seus pensamentos, Priscila estendeu o braço, convidando Yasmin a se juntar ao abraço. Sempre serei sua mãe, prometeu. Não importa qual nome eu use, qual vida eu leve, isso nunca mudará. E assim, sob o olhar emocionado de Marcelo, a família separada pelo tempo, pela mentira e pelo esquecimento, finalmente se reunia, preparando-se para o confronto final que definiria seu futuro. A mansão Lacerda resplandecia sob o céu noturno do rio. Transformada em um palácio de luzes e flores para a festa de noivado,
Carros luxuosos desfilavam pela entrada, deixando convidados elegantemente vestidos que eram recebidos por garçons com taças de champanhe. No interior, o salão principal fora decorado com orquídeas brancas e cristais que refletiam as luzes suaves. Criando uma atmosfera de sofisticada opulência, uma pequena orquestra tocava clássicos enquanto a nata da sociedade carioca circulava, comentando a ausência do anfitrião. Marcelo ainda não chegou, perguntou um importante banqueiro a Leandro, que mantinha um sorriso estudado enquanto observava a entrada como um falcão. Deve estar resolvendo algum detalhe de última hora, respondeu, consultando discretamente o relógio. Minha irmã está se preparando para fazer sua entrada triunfal. Na verdade, Silvia estava trancada no quarto principal, alternando entre ligações nervosas e checagens finais da maquiagem. Seu vestido vermelho de alta costura havia sido escolhido cuidadosamente para realçar suas curvas, enquanto escondia a suposta gravidez. Uma gravidez que ela sabia ser uma mentira desesperada, mas que servia perfeitamente a seus propósitos. Nada ainda. Perguntou pela 10ª vez ao segurança posicionado na entrada da propriedade. Nenhum sinal do Sr. Lacerda, senhora. Devo impedi-lo de entrar quando chegar. Não seja ridículo, sibilou ela. Apenas me avise imediatamente. E lembre-se, se aquela garçonete aparecer com ele, quero saber na mesma hora. Desligando o telefone, Silvia aplicou mais uma camada de batom vermelho, ensaiando seu sorriso no espelho. Tudo estava preparado. Os documentos importantes já seguros, contas internacionais acessíveis, uma identidade alternativa pronta para uso. Depois desta noite, Silvia Matos desapareceria, levando consigo milhões desviados ao longo de anos. Mas primeiro, havia um último golpe a desferir. No carro estacionado a algumas quadras da mansão, Camila ajustava o vestido azul marinho que Marcelo providenciara às pressas. Era elegante sem ser ostensivo, exatamente como ela se lembrava de preferir, em um dos flashes de memória que agora surgiam com frequência crescente. Está nervosa? Perguntou Marcelo, observando-a com um misto de admiração e preocupação. Aterrorizada, admitiu ela com um sorriso frágil. Ainda não me lembro de tudo. É como tentar montar um quebra-cabeça com metade das peças faltando. Não precisamos fazer isso hoje, ofereceu ele. Podemos esperar até que você esteja mais preparada. Ela tocou o pingente em seu pescoço. Seu talismã, sua conexão com o passado. Não, já esperei 12 anos sem saber quem sou. Não esperarei nem mais um dia. No banco traseiro. Bruno e Yasmin trocaram olhares apreensivos. Estavam vestidos para a ocasião, embora Yasmin claramente desconfortável em seu vestido emprestado. Lembrem-se do plano, instruiu Roberto Campos do banco do motorista. Entrem normalmente, como se fossem apenas mais convidados, nada de confrontos até o momento certo. E qual seria esse momento? Perguntou Yasmin. Saberei quando chegar, respondeu sua mãe, uma certeza surgindo de algum lugar profundo dentro dela. Não de Priscila, a garçonete, mas de Camila, a estrategista que enfrentara um império financeiro. Dona Dirce, sentada ao lado de Campos, estendeu a mão enrugada para tocar o ombro de Priscila. Estarei com você a cada passo, filha, como sempre estive. É hora, anunciou Campos, observando a movimentação na entrada da mansão. Lembrem-se, tenho agentes posicionados e a polícia em alerta. Ao primeiro sinal de perigo, deem o sinal. A orquestra iniciava uma nova melodia quando Marcelo finalmente entrou no salão. Sozinho, murmúrios percorreram o ambiente, enquanto ele cumprimentava alguns convidados, dirigindo-se diretamente ao centro do salão. Leandro interceptou-o antes que pudesse chegar ao palco improvisado. Onde esteve? Perguntou entre dentes, mantendo um sorriso falso. Silvia está quase tendo um colapso. Imagino que sim, respondeu Marcelo friamente, considerando o que está prestes a acontecer. Antes que Leandro pudesse responder, uma agitação na entrada chamou a atenção dos convidados. Silvia descia a escadaria principal em seu vestido vermelho deslumbrante, irradiando confiança estudada. Querido, finalmente, exclamou ao se aproximar de Marcelo, entrelaçando seu braço no dele com força desnecessária. Nossos convidados estavam preocupados. Estou aqui agora, respondeu ele, conduzindo-a até o centro do salão.
A orquestra diminuiu o volume quando Leandro subiu ao pequeno palco, pegando o microfone. Senhoras e senhores, é com grande alegria que recebemos todos vocês para celebrar o noivado de minha irmã, Silvia Matos, com o extraordinário empresário e filantropo Marcelo Lacerda. Aplausos educados ecoaram pelo salão, enquanto Silvia sorria radiantemente, segurando a mão de Marcelo como uma garra disfarçada de carinho. Um brinde aos noivos, propôs Leandro, erguendo sua taça. Que este seja o início de uma união próspera e... Eu gostaria de fazer um anúncio, interrompeu Marcelo. Sua voz calma, mas firme, provocando olhares surpresos. Silvia apertou sua mão, sussurrando entre dentes. O que você está fazendo? Ignorando-a, Marcelo pegou o microfone. Agradeço a presença de todos, mas temo que não haja motivo para a celebração hoje. Um murmúrio confuso percorreu a multidão. Há 12 anos, minha esposa, Camila Lacerda, desapareceu em um acidente de carro nas montanhas. Todos acreditávamos que ela havia morrido. Marcelo fez uma pausa, percorrendo a audiência com o olhar. Hoje, descobri que estava enganado. Foi nesse momento que a orquestra, seguindo instruções prévias, iniciou os primeiros acordes de Eu Sei Que Vou Te Amar, a música que Camila e Marcelo haviam dançado em seu casamento. Todas as cabeças se voltaram para a entrada do salão, onde Camila surgia, elegante em seu vestido azul marinho, o pingente de lua crescente brilhando contra sua pele. Bruno e Yasmin flanqueavam-na, seguidos por Dona Dirce e Roberto Campos. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente, enquanto ela caminhava lentamente em direção ao centro do salão. Para muitos dos presentes mais velhos, era como ver um fantasma. A semelhança com a Camila que conheceram era inegável, apesar das sutis diferenças causadas pelo tempo e pelas cicatrizes. Silvia empalideceu visivelmente, seu sorriso congelando em uma máscara grotesca enquanto assistia sua pior pesadelo materializar-se diante de seus olhos. Impossível, sussurrou recuando um passo. Camila parou a alguns metros de distância, seus olhos fixos nos de Silvia. Olá, Silvia, disse simplesmente, sua voz calma reverberando no silêncio absoluto do salão. Não parece feliz em me ver. Quem é essa mulher? Gritou Silvia, recuperando-se rapidamente. Marcelo, que tipo de crueldade é essa? Trazer uma impostora que se parece com sua falecida esposa para nossa festa de noivado. Não sou impostora, respondeu Camila, avançando mais um passo. Passei 12 anos vivendo como Priscila, sem memória de quem eu era. Após sobreviver à tentativa de assassinato que você e seu irmão orquestraram, ofegos coletivos ecoaram pelo salão. Leandro, no palco, deixou cair sua taça de champanhe, que se estilhaçou no chão. Essa mulher está claramente perturbada, interveio ele, tentando retomar o controle da situação. Segurança. Eu não faria isso, advertiu Roberto Campos, exibindo discretamente seu distintivo. A polícia está a caminho. Silvia Matos, temos todas as provas do esquema de lavagem de dinheiro que você e sua irmã operavam através da Fundação Lacerda, assim como evidências que os ligam diretamente à tentativa de assassinato de Camila Lacerda. Murmúrios alarmados percorreram a multidão de convidados, que agora assistiam ao drama como espectadores de uma peça inesperadamente intensa. Isso é absurdo, gritou Silvia, o pânico transparecendo em sua voz. Marcelo, você não pode acreditar nisso. Essa mulher é obviamente uma golpista tentando se passar por Camila. Temos testes de DNA, respondeu Marcelo calmamente, confirmando que Yasmin, filha de Priscila, é na verdade minha filha biológica com Camila, concebida antes do acidente. Yasmin deu um passo à frente, ficando ao lado da mãe. Sua semelhança com Bruno, agora óbvia para todos que os observavam juntos. Encurralada, Silvia recorreu à sua última carta. Você não pode fazer isso comigo, sibilou para Marcelo. Estou grávida do seu filho. Não, você não está, respondeu Camila, avançando até ficar face a face com ela. Conheço essa tática, Silvia. É exatamente o tipo de manipulação que você sempre usou. Você pode ter roubado 12 anos da minha vida, continuou Camila, segurando o pingente como prova física de sua identidade. Mas não conseguiu roubar minha essência,
Silvia. Sentindo-se encurralada, mostrou finalmente sua verdadeira face. Você deveria ter ficado morta, sibilou, o ódio contorcendo suas feições. Tinha tudo, a fortuna, o nome, o homem, e mesmo assim não foi suficiente. Precisava bancar a heroína, investigar, meter o nariz onde não devia. Então você admite, declarou Campos, que discretamente gravava a conversa. Percebendo seu erro, Silvia virou-se para fugir, apenas para encontrar seu caminho bloqueado por policiais que entravam no salão. Leandro, vendo a situação, tentou escapar pelos fundos, apenas para ser interceptado por mais agentes, em meio ao caos que se instalou. Com convidados chocados e seguranças confusos, Camila permaneceu firme no centro do salão, uma ilha de calma no turbilhão. Acabou, disse simplesmente, quando Silvia foi algemada e conduzida para fora sob olhares atônitos dos presentes. Marcelo se aproximou, tomando sua mão gentilmente. Bem-vinda de volta. Camila! Ela entrelaçou seus dedos nos dele, sentindo a familiaridade daquele toque. Acho que sou as duas agora. Camila e Priscila. Uma parte de mim ainda está tentando entender quem eu realmente sou. Temos todo o tempo do mundo para descobrir, respondeu ele, enquanto Bruno e Yasmin se aproximavam, formando um círculo familiar no meio do que deveria ter sido uma celebração de mentiras, mas se transformou em um momento de verdade revelada, de pé ao lado de Campos. Dona Dirce observava a cena com lágrimas nos olhos. Seu maior medo, perder a filha que ganhara ao proteger Camila, enfrentava seu maior desejo, ver justiça sendo feita, e no encontro desses extremos, encontrou uma inesperada paz. Está satisfeita? Perguntou Campos gentilmente. Mais do que isso, respondeu a idosa, observando as 4 pessoas no centro do salão. Estou finalmente em paz. 6 meses após a noite que mudou tudo. O jardim da mansão Lacerda florescia com rosas vermelhas. A paixão de Camila, agora cuidadosamente cultivadas por sua mão redescoberta, a primavera chegara trazendo renovação, não apenas para a natureza, mas para todos os envolvidos naquela história extraordinária. Camila observava o movimento dos funcionários, preparando o espaço para a pequena cerimônia que aconteceria ao entardecer. Não era um casamento. O vínculo com Marcelo nunca fora legalmente rompido, mas uma celebração de renovação de votos, simbolizando o recomeço após 12 anos de separação. A decoração está do seu agrado, senhora? Perguntou a organizadora. Aproximando-se nervosamente, Camila sorriu, percebendo o desconforto da mulher. Todos ainda caminhavam em ovos ao seu redor, incertos sobre como tratá-la. A esposa ressuscitada, a mulher com 2 identidades. Está perfeita. Obrigada. Só adicione mais dessas violetas na mesa principal, por favor. Violetas eram as flores preferidas de Priscila. Um pequeno tributo à vida que vivera. A pessoa que fora, cada vez mais, aprendia a integrar suas 2 existências, não as vendo como identidades separadas, mas como capítulos distintos de uma mesma história. Yasmin apareceu no jardim, linda em seu vestido azul claro, aos 12 anos. Estava na fronteira entre a infância e a adolescência, lidando com mais mudanças que a maioria das pessoas enfrentaria em uma vida inteira. Mãe, a avó Dirce está pronta. Bruno está ajudando a trazê-la para baixo. O coração de Camila apertou-se levemente. A saúde de Dona Dirce havia deteriorado rapidamente nos últimos meses, como se o corpo da idosa, tendo cumprido sua missão de proteger Camila até a verdade ser revelada, agora permitisse-se finalmente descansar. No amplo quarto de hóspedes, transformado para acomodar Dirce confortavelmente, Bruno auxiliava carinhosamente a idosa a se sentar na cadeira de rodas, enquanto a enfermeira ajustava o oxigênio. Não precisava se dar a esse trabalho todo por minha causa, protestou Dirce, embora seus olhos brilhassem de emoção. Podiam fazer a cerimônia no meu quarto, e perder a oportunidade de vê-la no jardim, entre as rosas. Bruno sorriu, colocando um chale sobre seus ombros frágeis. De jeito nenhum. Além disso, tem alguém especial chegando que você vai querer ver. Quem? Perguntou Dirce, curiosa. Bruno apenas sorriu, empurrando suavemente a cadeira para fora do quarto. Uma surpresa. Na biblioteca da mansão,
Marcelo encerrava uma videochamada com Roberto Campos, que coordenava os últimos detalhes do que se tornara um dos casos mais comentados do ano. Os promotores estão confiantes, informou Campos. Com a confissão de Sílvia naquela noite, as provas financeiras e o depoimento do motorista de Leandro, que aceitou a delação premiada, a condenação é praticamente certa. E quanto à situação especial? Perguntou Marcelo, baixando a voz, embora estivesse sozinho na sala. Chega amanhã cedo ao presídio feminino. Tudo está arranjado conforme combinamos. Marcelo respirou fundo, agradecendo antes de encerrar a chamada. Ainda não havia contado a Camila sobre a última reviravolta no caso. Uma decisão que esperava não lamentar posteriormente. Ido e nada items. A pequena cerimônia ao entardecer foi simples e emocionante. Apenas família e amigos próximos reuniram-se no jardim, onde Camila e Marcelo renovaram seus votos sob um caramanchão coberto de rosas e violetas entrelaçadas, um símbolo perfeito da fusão de suas vidas. Bruno como padrinho e Yasmin como dama de honra permaneceram ao lado dos pais, a imagem da família completa finalmente realizada após tantos anos separados. Dona Dirce observava tudo de sua cadeira de rodas posicionada na primeira fila, lágrimas silenciosas escorrendo pelas faces enrugadas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma profunda gratidão por viver o suficiente para testemunhar este momento. Após a cerimônia, enquanto os convidados apreciavam o coquetel, um carro discreto estacionou na entrada da mansão. Roberto Campos saiu, acompanhando uma enfermeira que carregava um pequeno embrulho. Camila, percebendo a chegada, lançou um olhar questionador a Marcelo, que apenas assentiu, conduzindo-a até o hall de entrada. "O que está acontecendo?" perguntou ela confusa. Campos se aproximou, seguido pela enfermeira que gentilmente revelou o rosto de um bebê adormecido, com poucos meses de vida. "Esta é Luna", apresentou Campos. "Filha de Sílvia Matos." Camila congelou, olhando do bebê para Marcelo e Campos alternadamente. "Sílvia teve o bebê na prisão há 2 meses", explicou Marcelo suavemente. "Ontem, ela assinou os documentos renunciando ao poder familiar." "Por quê?" perguntou Camila, sua voz quase um sussurro. "Ela disse que não quer que a menina cresça vendo sua mãe atrás das grades", respondeu Campos. "Os serviços sociais assumiriam a guarda, mas..." Ele hesitou, trocando um olhar com Marcelo. "Sílvia pediu especificamente que a guarda fosse oferecida a nós", completou Marcelo, segurando a mão de Camila. "Disse que se existe alguém que pode ensinar a Luna o amor incondicional que ela nunca soube dar, esse alguém é você." Camila olhava para o bebê adormecido. Uma onda de emoções contraditórias atravessando seu coração. A filha de Sílvia. A mulher que tentara matá-la, que quase destruíra sua família. Em outras circunstâncias, este bebê teria sido o filho ou filha de Marcelo com Sílvia, criado no lugar que pertencia aos seus próprios filhos. E, no entanto, olhando para aquele rostinho inocente, Camila sentiu algo despertar dentro dela. Aquela mesma compaixão que fizera de Priscila quem era. "Não precisamos decidir agora", assegurou Marcelo, percebendo sua hesitação. "Há outras opções, famílias dispostas a adotá-la." Bruno e Yasmin, que haviam se aproximado silenciosamente, observavam a cena com curiosidade. "Quem é o bebê?" perguntou Yasmin. Camila se virou para os filhos. Incerta de como explicar, para sua surpresa, Dona Dirce tinha sido trazida até ali, sua cadeira de rodas posicionada próxima à entrada. "É a filha de Sílvia", respondeu a idosa, sua voz fraca, mas firme. "Uma criança que não pediu para nascer nestas circunstâncias." Camila olhou para Dirce, repentinamente lembrada de como a senhora a acolhera tantos anos atrás. Uma mulher quebrada, sem memória, carregando uma criança que ainda não sabia que existia. "Posso segurá-la?" pediu a enfermeira quando o pequeno embrulho foi colocado em seus braços. Camila sentiu um calor familiar preencher seu peito, o mesmo que sentira ao segurar Yasmin pela primeira vez, o mesmo que os flashes de memória lhe mostravam ao segurar Bruno recém-nascido. Luna abriu os olhos, pequenos e escuros, fixando-os no rosto de Camila com aquela intensidade peculiar dos bebês que parecem enxergar além do visível. "Olá, Luna", sussurrou Camila, o nome ecoando em sua memória. O nome que ela e Marcelo haviam escolhido se Bruno fosse menina, o mesmo que consideraram para um futuro segundo filho que nunca chegou a nascer devido ao acidente.
Bruno se aproximou, olhando por cima do ombro da mãe. Luna, repetiu pensativo, como a lua crescente do seu pingente. Yasmin, inicialmente hesitante, também se aproximou. Ela é bonita, admitiu, estendendo o dedo que a bebê agarrou com força surpreendente. Marcelo observava a cena com emoção contida, reconhecendo o momento exato em que a decisão foi tomada. Não com palavras, mas com o olhar que Camila trocou com ele sobre a cabeça da bebê. Bem-vinda à família, Luna, disse ele suavemente. 1 ano depois, o jardim da mansão Lacerda estava novamente em festa, desta vez para celebrar o primeiro aniversário de Luna e o 13º de Yasmin. Bruno, agora estudante de Direito, fotografava o momento, Marcelo e Camila, Priscila abraçados, Yasmin ao piano tocando uma composição própria, enquanto a pequena Luna dava seus primeiros passos decididos em direção a um retrato emoldurado de Dona Dirce, falecida serenamente 3 meses antes, tendo vivido para ver a família que tanto protegera finalmente completa. Ao lado do retrato, em uma pequena mesa, descansava o pingente de lua crescente, agora partido em 2, uma metade mantida por Camila, representando seu passado como Camila Lacerda e as memórias recuperadas. A outra, entregue a Yasmin, simbolizando Priscila e a força desenvolvida durante os anos de anonimato. Sobre a fotografia que Bruno acabara de tirar, mais tarde ele escreveria uma dedicatória que resumiria a extraordinária jornada que compartilharam. Para minha família, que me ensinou que a memória pode falhar, mas o amor verdadeiro deixa marcas tão profundas na alma que nem mesmo o esquecimento pode apagá-las. Alguns laços não são feitos para serem rompidos, apenas para serem redescobertos, fortalecidos e multiplicados através das gerações. E assim, o pingente que um dia simbolizara a dor de uma perda, transformara-se no testemunho de que, mesmo nas histórias mais dilacerantes, o amor verdadeiro encontra sempre um caminho para reescrever seu próprio final, não apagando as cicatrizes, mas transformando-as em pontes entre o passado perdido e o futuro reencontrado,